Olá, amigos. Boa noite. Boa noite aos amigos do Brasil, do Reino Unido e de todos os lugares onde estiverem conectados com nós, do Joana de Ângeles Spirit Society. Uma alegria estarmos aqui reunidos para mais uma reflexão sobre a série psicológica da nossa querida mentora Joana de Ângeles, né? Eu gostaria de convidar todos para a nossa prece. Hoje, em especial, nós iremos pedir pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que se encontra hospitalizado desde ontem à noite, com problema de cálculo renal, uma infecção urinária. Então, vamos juntos fazer essa rogativa a Jesus, que cuide dele, né? Para que ele possa estar conosco por mais tempo, né? Vamos orar e pedir. Então, unindo num só pensamento, nós buscamos a figura imaculada do nosso Senhor Jesus Cristo. E lhe rogamos, ó Mestre Jesus, te agradecendo por tudo, Senhor, que tem colocado nas nossas vidas, seus ensinamentos, que são luzes nas nossas almas, as suas lições de amor que jamais serão esquecidas e que serão vivenciadas por todos que habitam esse planeta. Senhor Jesus, nessa noite, nós te rogamos em especial, Senhor, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que se encontra hospitalizado com uma infecção urinária, derivados dos cálculos renais. Senhor Jesus, benfeitores amigos, auxilie. Nós mandamos nesse momento energias salutares, que ele possa receber essas energias de amor, de gratidão por tudo que ele tem nos oferecido. Esse homem que dedicou a sua vida para trazer, Senhor, os seus ensinamentos. E é por ele, nessa noite, que nós rogamos e pedimos a ti, Jesus, que cuide dele, que envolva-o em luz, que nosso amor atinja-o, restaurando as suas forças vitais. Querida mentora Joana de Ângeles, nós agradecemos imensamente pelos seus ensinamentos, a série psicológica que tem tanto nos auxiliado. A nossa eterna gratidão, querida mentora, pelo acolhimento e pelo amor que tem nos trazido em todos os cantos do planeta. E assim, Jesus, benfeitores amigos, espíritos que são simpatizantes com esse trabalho, com esse estudo, nos abençoe e que possamos, na noite de hoje, ter uma reflexão que possa trazer para as nossas vidas valores morais, valores espirituais para o nosso crescimento. Obrigada, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar... Olha quem está aqui já com a gente. Boa noite, Cristina, querida, tudo bom? E a Cristina falando para nós lá do México. Isso mesmo, oremos ao nosso querido Divaldo. E hoje nós vamos estar focando num assunto muito interessante que se chama psicogênese dos ciúmes.
Então, a psicogênese dos ciúmes, a mentora Joana de Ângeles nos traz nesse livro Conflitos Existenciais, no capítulo, vamos já, qual é o capítulo 7, ciúmes. Né? Então, a mentora começa nos falando sobre, ela diz que o ciúmes, ele está ligado com... Aqui. Psicogênese dos ciúmes, do livro Conflitos Existenciais, capítulo 7. Ela diz que o espírito imaturo, vitimado por desvio de comportamento em existências transatas anteriores, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Então, o espírito imaturo, ele ainda não atingiu o equilíbrio emocional. Então, ele vem trazendo de várias reencarnações esses conflitos, né, emocionais. E, como ela diz aqui, com as marcas infelizes de todos os resultados dos processos, das atitudes que foram tendo ao decorrer das suas reencarnações evolutivas, né? Então, ela diz que inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima. A autoestima é importante para o crescimento espiritual, equilibrado, né? A gente tem que se amar para a gente poder desenvolver esse amor, que é o amor ao próximo, né? E o amor vai amadurecendo. Então, em profundidade, a autoestima. Permanecendo em deplorável situação de infância psicológica, mesmo quando atinge a idade adulta, as suas reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Então, é um processo que, mesmo atingindo a fase, a idade adulta, as suas reações de insegurança e capricho caracterizam as dificuldades que tem do ajustamento equilibrado no contexto social. Aspira ao amor e teme entregar-se-lhe, porquanto o sentido da posse que lhe daria autoconfiança está adstrito, né? A dominação de coisas, pessoas e de interesse imediatistas, ambicionando transferi-lo para quem? Certamente não se permitirá dominar pela sua morbidez. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade igualmente infantil, essa deixa-se temporariamente manipular por acomodação os sentimentos subalternos, reagindo posteriormente de maneira imprevisível. A gente vê isso todos os dias nos relacionamentos, né? O ciúme possessivo e vai dominando o outro, como a mentora disse, se a pessoa com quem a pessoa com ciúmes está se relacionando é uma pessoa infantil também,
Então, essa pessoa vai deixando, porque não quer criar problema, vai deixando, e, de repente, a pessoa tem uma atitude que é imprevisível. Vai embora, não fala nada, abandona, porque cansou, né? Então, esse processo de dominação, realmente ninguém aguenta, né? A gente chega num momento que a gente fala, não, está me afetando, já não consigo mais relacionar. Então, ela diz, porque a culpa se lhe encontra no íntimo, esse indivíduo não consegue decodificá-la a fim de libertar. Oculta-o na desconfiança que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. Então, a culpa, o ciúmes é derivado de uma consciência de culpa, está lá no inconsciente, mas a pessoa não consegue identificar o problema sou eu tenho ciúmes, eu preciso me modificar, eu tentar controlar a situação, não, ela não consegue ver isso, né? E assim ela experimenta tormentos, sofrimentos. Então, ela diz que porque não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho nem o devotamento de outrem, afligindo-se, em geral, do medo de perder-lhe a companhia. Esse tormento faz-se tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável em face da geração de contínuos conflitos que o inseguro se permite. Então, mais uma vez, a pessoa ciumenta, ela é possessiva, ela tem medo de perder aquela pessoa, e ela fica naquele sufoca o outro. E claro que o outro percebe tudo isso. E aí, o que acontece, né? A pessoa se afasta, não consegue ter uma convivência saudável, né? A imaturidade psicológica daquele que assim age torna-se tão grave que procura justificar o ciúme como o sal do amor, como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito do sal da desconfiança. A gente vê muito isso, né? A pessoa fala, ciúmes é bom, é colocar um salzinho aqui no relacionamento. Aí a mentora diz, desde quando, né? O amor precisa do sal dos ciúmes, né? Precisa desse sal da desconfiança. Então, é muito interessante porque a gente sabe que a pessoa que tem os ciúmes, ela cria, a imaginação, ela vai dando margem a fatos que não existem, que são criados pela seu pensamento, pelos seus conflitos, pela sua perturbação. Ela desconfia de tudo, o marido chega em casa, ela vai cheirar, ela vai olhar na carteira, vai checar celular, vai fazer um monte de coisa, porque a sua cabeça está totalmente focada, ele está me traindo, eu não confio nele. Então, é o que ela fala aqui, que essa insegurança e capricho caracteriza a dificuldade que tem para um ajustamento, para um equilíbrio no contexto social. E a mentora, no seu livro Vida Feliz, tem uma mensagem que se intitula Ciúmes. Ela diz, a presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na atividade,
altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações, que são prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas da tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. O amor nutre-se de amor e consolida-se mediante a confiança irrestrita que gera, selando o sentimento com as belas vibrações de ternura e da amizade bem estruturada. A falta de maturidade emocional do indivíduo prende-o ao período do pensamento mítico, no qual as fantasias exercem predominância em sua conduta psíquica. Incapaz de enfrentar a realidade e as situações que se apresentam como necessárias ao crescimento contínuo da capacidade de discernimento e de luta, faculta-se a permanência na fantasia, no cultivo utópico da ilusão, imaginando um mundo irreal que gostaria de habitar, evitando a convivência com o destemor e o trabalho sério, de forma que se conduz asfixiado pelo que imagina em relação ao que defronta na vida real. Procedentes de uma infância na qual teve de escamotear a verdade e disfarçar as próprias necessidades por medo de punição ou por incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem a liberação das inseguranças juvenis, sentindo-se sempre desconsiderado porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar, dominando. Entrega-se aos ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica. Então, quantos crimes acontecem por causa dos ciúmes, né? A namorada não consegue mais ficar com aquele indivíduo não consegue mais ficar com aquela namorada possessiva, controladora, e quer terminar o relacionamento. O outro não aceita, se sente rejeitado, você não me quer mais porque você tem outra, e aí não é meu, então não é de mais ninguém. E vai lá e comete um crime hediondo, trazendo sérias consequências para o seu desenvolvimento espiritual. Porque ele é um futuro candidato para uma esquizofrenia, porque ele vai ter essa consciência de culpa. Ele tirou a vida de alguém, e a lei de causa e efeito vai ter que fazer o reajuste. Então, é gerar sofrimentos futuros. Nós temos a lei de causa e efeito como um freio na nossa vida. Não devemos fazer para o próximo aquilo que nós não queremos para nós. E sabendo que tudo que eu faço, existe uma reação. Toda ação tem uma reação, né? Então, é importante que a gente tenha em mente essas leis, que são leis imutáveis, que regem o universo, criado pelo nosso Pai Criador, né? Então, nós temos que realmente começar a refletir, porque quem é que não tem ciúmes? Nós temos ciúmes ainda, né? Nós ainda nos
apegamos às pessoas, apegamos às coisas, e a gente tem dificuldade de lidar com esse sentimento. É um sentimento falso de posse, né? Então, ela continua dizendo que o ciúme tem raiz, portanto, no egoísmo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Então, vejamos que o ciúmes, ele é um egoísmo mesmo, né? Porque eu quero aquilo para mim, é meu, eu não divido, eu não consigo dividir, né? Compartilhar aquela. Tem que ser controlador, tem que ser do jeito que eu quero. O espírito evolui, ela diz, através de etapas sucessivas, que vai lapidando arestas mediante o instrumento sublime da reencarnação, que lhe propicia transformações morais contínuas, enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. Então, o que a mentora está dizendo é que o espírito evolui através de etapas sucessivas, né? Não é uma coisa que acontece numa reencarnação de uma vez só. Então, termos consciência do que nós somos, dos nossos sentimentos, com certeza vai ajudar a identificar em nós esses sentimentos, né? E a gente vai lidando da maneira que a gente consegue, né? Mas ela diz que vai lapidando a aresta mediante a sublimação da reencarnação, que proporciona transformações morais contínuas. Então, em cada reencarnação existe uma evolução no ser, né? A não ser que ele cometa delitos, que aí ele se compromete, né? Na reencarnação, e a coisa vai ter que ficar mais longa, mas se a gente conseguir realmente se esforçar para nos melhorarmos, com certeza nós estamos no caminho certo. E ela diz que, por isso, o self é depositário de todos os valores das experiências adquiridas no largo jornadeiro do desenvolvimento antropos-sociopsicológico. Então, o self, esse espírito iluminado, que nós estamos galgando, caminhando para atingir. Então, ela diz que todo e qualquer distúrbio orgânico, psicológico ou mental necessita de tratamento especializado, considerando-se a área em que se apresenta. Então, olha só como é importante cuidar da saúde mental, né? Então, ela diz que é natural, portanto, que aquilo que diz respeito ao comportamento emocional seja levado em conta a terapia especializada, de modo a encontrar-se a raiz atual do problema, nunca sendo olvidado que o espírito em si mesmo é o grande enfermo, embora esse conhecimento pode ser minimizado os efeitos perturbadores através do reencontro com as causas da existência presente que tiver origem no lar agressivo ou negligente, no grupo social perverso, nas condutas extravagantes ou em processo enfermiço, que atingiram a organização física. Então, olha que interessante, né, que ela diz que é importante a gente procurar uma terapia especializada, né, para encontrar a raiz desse problema. E nunca se esquecendo que o espírito em si, ele é o enfermo, né? Então, se a doença está aqui no corpo, mas é o espírito que é doente, né? E claro que
a lei de causa e efeito, né, de ação e reação, o corpo, ele reflete o espírito. Então, ela fala também que muitas vezes esses efeitos perturbadores encontram com causas nessa existência e que tiveram origem em lares agressivos ou negligentes no grupo social, ou nas condutas extravagantes, ou em processo enfermiço. Então, a gente sabe que tudo, os conflitos, as coisas que nós não conseguimos lidar nessa vida, a gente pode, através de uma terapia, encontrar as causas para que a gente vá minimizando esse sofrimento e essas dores, né? Então, ela diz que determinadas emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Então, a glândula suprarrenal, ela é o órgão que elimina esse hormônio que é a adrenalina, né? Então, conforme eu tenho muita adrenalina na minha corrente sanguínea, eu vou desenvolver doenças como diabetes, artrite, ataque cardíaco, né? Por conta desse excesso de adrenalina no nosso organismo. O ciúmes, então, ele é realmente um desajuste emocional, né? E tem o livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que relata um caso dessa mãe. Ela tinha 2 filhos, uma filha e um filho, e ela então desencarna. E o marido casa novamente. E ela fica ali presa na casa, revoltada, porque como que o marido casou de novo? Como que aquela mulher estava ali no seu lar, cuidando dos seus filhos, né? Usando as suas coisas. Então, ela tinha uns ciúmes que eram ciúmes que deixava ela transfigurada. O nome dela, Odila. E a segunda esposa do Amaro, a Zumira, começou a adoecer, porque ela se plantou ali com as suas vibrações de ódio, de rancor, de ciúmes, começou a adoecer a Zumira. E a Zumira estava acamada, estava quase desencarnando. E a filha dela, né, que com o marido, que se chamava Evelina, vendo ali a madrasta sofrendo, doente, quase morrendo, ela então faz uma prece e pede para a mãe: mãezinha, ajuda. Mal ela sabia que era a mãezinha que estava fazendo a Zumira adoecer. E ela faz essa prece tão sentida que as preces dela chegam a um plano espiritual e eles então vêm ajudar a Evelina. Quando chegam lá, encontram a Odila ali, presa, do lado da cama da doente, né, da Zumira, ali, a segunda esposa, e ela então fala que ela quer realmente destruir a Zumira, porque o filho dela, eles foram para a praia, e o menino então morreu afogado. E ela então culpa a Zumira, que não cuidou dele, porque ele se afogou, porque ela não cuidou do filho dela. Então, ela tinha muito ódio, tinha ciúmes, ódio, né, que é um sentimento que são temperados assim, né, ódio, vingança. O ciúmes, ele vai
se estendendo com outros sentimentos que desequilibradores. E ela, então, é auxiliada, e ela é tratada, e é falado para ela, né, que não foi a culpa da Zumira que o filho desencarnou. E ela, então, percebe que não devia estar fazendo mais isso, então ela é retirada, acolhida pelos benfeitores, e a Zumira começa, então, a melhorar. A gente vê como os sentimentos pode adoecer uma pessoa, né? Porque são vibrações. Então, é muito, muito sério. A gente tem que realmente orar muito para que a gente não tenha esse sentimento para com os nossos, com ninguém, né? Então, a Joana diz que o ser humano é um conjunto harmônico de energia constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e o corpo físico, que integram em fluxo contínuo um sobre o outro. Então, está tudo ligado, né? Então, ela diz que qualquer ocorrência em um deles, né, seja na matéria, né, na mente ou no perispírito, na emoção do corpo, qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente. Então, todos estão ligados. Se eu estou com um problema no emocional, eu vou afetar o físico, eu vou afetar o mental, né? Então, ela diz que são ação perturbadora, distúrbio que se transformam em doença e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Então, mais uma vez, a importância da gente fazer essa reflexão, né? Da onde é que se originam esses sentimentos, né? Então, desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo causado pelo pensamento em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Então, as nossas células têm memória, e quando nós ativamos o nosso pensamento, as células registram e elas vão fazer o quê? Vão adoecer, né? Porque elas estão fazendo um percurso delas. E nós, com os nossos pensamentos perniciosos, como diz aqui a mentora, influímos no processo e degeneramos essas células, criando doença. Então, ela disse que ciúmes no presente, quem é que não tem, né? Não é ela que fala, eu é que estou falando. Ciúmes, nesse presente momento, quem é que não tem, né? Então, quando nós falamos de ciúme, a primeira coisa que nós pensamos é em relacionamento, né? Uma pessoa, um casal, né? E nós temos também outros tipos de ciúmes, né? A gente tem ciúmes com as pessoas que temos vínculos de afeto, nós temos ciúmes de coisas, né? Do nosso trabalho, nós temos ciúme até da receita do bolo, né? Que fala, que bolo delicioso, me dá a receita? Não dá. Não dá, a receita é minha, o bolo só eu que posso fazer. Então, a gente vê o nível que está inconsciente da posse, né? Desse controle, o que é meu, né? Então, nós temos ciúme dos amigos, temos ciúme dos objetos e de pessoas. Então, o ciúmes, ele se estende a várias situações, né? Não é só no relacionamento. Então, tudo isso está vinculado a um falso sentimento de posse. Esse falso sentimento que nós
temos de possuir alguém, possuir alguma coisa, e tudo isso está na gênese dos nossos tormentos, né? Então, a mentora termina dizendo que o amor terapia, portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino, que se aure através da oração e da esperança. Então, era essa a reflexão para hoje, né? Para essa noite de hoje. E a gente precisa fazer essa reflexão, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque todos nós temos nossa dificuldade. Quem é que não tem ciúmes? Todos nós. Nós temos que trabalhar nisso, né? A gente tem que ficar, quando surgir o sentimento dos ciúmes, questionar, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu não devo. E trabalhar nesse sentimento que, com certeza, vai nos trazer segurança, vai nos trazer paz, uma autoconfiança, né? Em vez de a gente não ter o amor próprio, né? E não ficar nesse sentimento de não se amar, porque tudo isso reflete no estado que a pessoa está, que ela não consegue se amar, ela não tem a self-estima, né? Então, self-estima é super importante, a gente tem que se amar, né? E desejar o melhor para nós, mas sem posse, sem ciúmes, né? Então, era isso que nós tínhamos para trazer na noite de hoje, e convidando a todos para a nossa prece,